Caros filhos, talvez este evangelho seja o mais agradável para esta comunidade, pois relembram a festa do seu patrono. Mas hoje o Senhor nos chama a algo grande, a verdadeira exultação, a exultação nele. Porque como apresenta a primeira leitura, o Senhor vem a nós. O Senhor veio a nós e vem a nós a cada dia e nos chama a este mais, para que possamos ser dele, para que possamos estar com ele. E é fato que em vista disso, assim como o Salmo, bendizemos ao Senhor. Mas podemos nos questionar por que o Senhor vem. O Senhor vem para nos ensinar a viver segundo o Espírito e a não mais viver segundo a carne. Podemos também ficar pensando, o que é viver segundo a carne? Não, já vivemos segundo o Espírito. Podemos nos pensar deste modo, porque eu vou na missa, porque eu rezo meu terço, porque eu vejo lá a canção nova, faço isso, faço aquilo. Mas às vezes este muito fazer externo é mero verniz, mas por dentro podemos continuar a viver segundo a carne. O que é viver segundo a carne? É aquilo que ouvimos no Evangelho. São os sábios e entendidos para este mundo. São aqueles que se envaidecem, que se enobrecem, que se engrandecem a si próprios. Aqueles que se voltam para o seu próprio eu e esquecem daquilo que importa. São aqueles que, segundo o mundo, têm diplomas, títulos, um monte de papel rabiscado na parede, enquadrado, que não presta para nada. Porque aquilo que presta, aquilo que importa, eles não têm. Aquilo que o Senhor revela, como nos diz, aos pobres, aos pequeninos, aos humildes, aqueles que vivem pelo Espírito, não pela carne, aqueles que se deixam conduzir pelo Senhor, que são correspondentes à sua vontade, aqueles que reconhecem aquilo que são necessitados de Deus, que precisam da sua graça, que necessitam do seu carinho, do seu amor, que precisam estar com Ele. A estes são verdadeiramente humildes, mansos, obedientes, dóceis. São esses a quem o Senhor quer, são esses a quem o Senhor revela. Mas o Senhor, Ele chama a todos. E por isso, mais uma vez, como nos Salmos, bendizemos. Porque o Senhor nos chama a mais. Padre, mas como é que podemos saber se estamos seguindo segundo o mundo, segundo a carne ou segundo o Espírito, segundo a vontade do Senhor? A gente pode fazer 1 milhão de testes, mas o mais claro é aquilo que o Senhor coloca hoje. Diante do nosso hoje, diante daquilo que estamos fazendo, como estamos? Existe um bom raio-x, saber como estamos. Porque se aquilo que fazemos nos fatiga, nos cansa, nos coloca como um peso, é um bom sinal de que só nós estamos fazendo. E quem só faz, vive segundo a carne. Quem só faz este ativista preguiçoso, porque o ativismo também é sinal de preguiça, que vive segundo a carne. E a esse o Senhor chama a aprender a mudar, aprender a ser diferente. Este muito fazer, como Marta agitada, que por Deus é repreendida. Mas Marta estava fazendo pelo Senhor. Não, Marta estava muito fazendo, mas esquecia aquilo que deveria fazer, porque não soube ouvir,
como os apóstolos que estavam ali, agitados no barco, mas esqueciam daquilo que era o mais importante, reconhecer que o Senhor estava também ali, e ali nele estava a sua segurança. Nós às vezes muito fazemos e não escutamos, muito fazemos e não somos humildes e reconhecemos quem nós somos. Muito fazemos, somos ativistas, agitados demais e por isso mesmo preguiçosos. Padre, mas eu não fico em casa à toa. Ficar em casa à toa também é preguiça, mas o ativista não quer dizer que não seja preguiçoso. É um preguiçoso porque ele faz, mas não o que deve. Faz o que lhe agrada. A preguiça é não fazer o que se deve, como se deve e quando se deve. E é isso que o Senhor chama a sermos nós diferentes, porque é isso que nos cansa. E o que o Senhor nos chama? A mudar de vida, a sermos pequenos, a sermos como Ele, humildes e mansos de coração. E essa é a primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar, a saber ser como Ele, a saber escutar, a nos deixar conduzir, a saber o que é a devida obediência. Mas ao mesmo tempo, o Senhor, Ele coloca algo para isso. O saber corresponder ao que Ele nos pede. Aceitai aquilo que eu coloco. Padre, mas às vezes o que Jesus pede é muito exigente. Sim. Mas tem uma diferença. Tudo que o Senhor nos pede, Ele nos dá com a sua graça. E é isso que faz ser diferente. É isso que faz ser, não um fardo pesado, penoso, mas ser um fardo suave, um jugo leve, porque tem a graça do Senhor que nos permite cumprir aquilo como devemos cumprir. E o que por vezes o Senhor nos pede, o qual não aceitamos? Os filhos, por exemplo, a causal, que por vezes foge do seu compromisso. Ah, padre, mas eu já tenho 3 filhos, 4 filhos. Você educa os seus filhos? Ou você está tudo? Porque tem muito dar, não ama. Ao contrário. Onde está o conduzir? Ah, padre, mas isso dá muito trabalho. Deus deu isso como trabalho. É essa a sua missão. Jesus diz para você carregar a sua cruz. Não diz para você sentar no sofá e comer pipoca. Está diante da família. Ah, padre, mas está muito cansativo porque meu casamento... É o saber viver um para o outro. Que custa? Sim. Mas é necessário aprender a doar-se. Aprender a ser mais. É o meu apostolado, porque pastoral também é um apostolado. Se a liturgia não for para anunciar a Deus, para ser correspondente ao Senhor, então melhor que não tenha. Porque se não é para corresponder à vontade do Senhor e anunciar a sua palavra, então não é para ter. Ah, padre, mas o meu não tem apostolado. Você é o quê?
Não, na igreja eu sou do apostolado da oração. E isso não é um apostolado? O nome deixa diz. Eu sou mestre. E você levar a comunhão aos doentes não é um ato de apostolado? Ir àqueles que precisam, que estão necessitados? Ah, porque eu sou do dízimo. Não é? O anunciar, o estar ali, o corresponder, o tirar as dúvidas, também é um apostolado. Se eu não encaro como apostolado que eu devo corresponder à vontade de Deus, porque eu devo ouvir a vontade de Deus, que me são colocadas pelos pastores, se eu não faço isso como um apostolado, então o meu serviço não presta. Afasta, machuca, fere, e é inútil, porque é muito fazer sem levar para quem se deve. O Senhor nos chama a ser diferentes. Quando soubermos ser pequenos, para que o Senhor nos revele a sua vontade, aí sim corresponderemos ao seu querer. Aí sim exultaremos. Aí sim nos verdadeiramente alegraremos no Senhor. Como a Virgem Maria, ela tinha seu coração como o do seu filho, manso e humilde, e por isso o seu imaculado coração sempre ao lado dele está. Ela quis fazer a sua vontade, e é isso que vemos na resposta que dá ao Senhor. Na única coisa que pede a Deus: cumpra-se em mim segundo a vossa palavra. Que possamos, como ela, assim também fazê-lo, e deixar que o Senhor nos conduza para correspondermos ao seu querer. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.